Autoriza o árbitro. Bola a bola, começa o jogo. Dudu Joaçaba. Tocando atrás do Bruno. Lá na área esquerda. Fala pessoal, estamos aqui ao vivo novamente no podcast do Joaçaba Futsal, mais um episódio aqui do nosso podcast, para falar um pouquinho de curiosidades, o dia a dia do nosso clube, tudo que envolve os bastidores do nosso clube, que talvez muitas pessoas não conheçam, talvez só conhecem lá, vê os jogos, vai no sábado de jogo lá, mas não sabe tudo que tem por trás. Estou hoje aqui com o meu parceiro Nicolas, seja bem-vindo, Nicolas. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, não, eu que me ofereci, né? Geralmente é isso, né? Obrigado. O Joaçaba geralmente é isso, se a pessoa fala, posso ajudar? Vem. Então estamos aqui com convidados super especiais, Karine, Eduardo, nosso atleta. A Karine é a psicóloga do clube, iniciou conosco ano passado, então sejam muito bem-vindos. Pode se apresentar aí um pouquinho, falar rapidamente de vocês para a gente poder tocar o barco. Então, Thiago, meu nome é Karine Moreira, eu sou psicóloga há 2 anos, tenho formação no esporte e atuo com o esporte desde então. Boa tarde, meu nome é Eduardo Damasceno, sou atleta da categoria sub-20 do Joaçaba Futsal. Estamos aí defendendo mais um ano, né? Dizem as más línguas que ele tem um apelido. Qual que é o apelido, Eduardo? Torto. Torto. Estamos com o Torto aqui, pessoal. Mais conhecido como Torto. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Um papo super informal aqui, mas a ideia é levar as curiosidades aí do clube para as pessoas que vão nos assistir. Começar aqui com a Karine, né? Trocar uma ideia contigo, Karine. Tu falou um pouquinho da tua formação, né? Psicóloga, óbvio, né? Sim. Mas assim, você optou por uma área voltada ao esporte, não sei se necessariamente no futsal, mas voltada ao esporte, e a gente conversava muito no passado, né, que a gente não tem profissionais, basicamente, nessa área, né? Geralmente, que alguns clubes tinham, enfim, mas era geralmente um psicólogo, mas com uma formação mais ampla, digamos assim. Ampla não, tinha um conhecimento geral e atuava junto com a equipe, mas não com aquele conhecimento esportivo. Fale pra gente como que você brilhou os olhos do esporte, assim. Na verdade, eu sempre gostei de esporte, né? Eu sou ex-atleta amador. Eu jogava aquilo que meu tamanho proporcionava, né? 1,58 m, então não era basquete, com certeza. Eu atuava com o próprio futsal. Joguei, pode imaginar que não tinha tantas mulheres, eu já tenho 33 para 34 anos, então não tinha tanto time, incentivo, muito menos mulheres, meninas para jogar. Então eu joguei de fixo, joguei de back, joguei de goleira. Joguei um pouquinho de vôlei, mas numa determinada fase não deu mais. E entrei para o handebol também. Então, sempre gostei do esporte, mas conforme eu fui crescendo, a minha primeira formação foi administração. Chegou um determinado momento da minha vida que eu disse, não é exatamente isso que eu gosto. Fui para psicologia e ali, quando começou a surgir o que vamos fazer após de formada. Eu atuo como psicóloga clínica, eu tenho consultório, tenho empresa também na área da própria psicologia do esporte. Mas sim, como você perguntou, as psicólogas que atuavam principalmente no futsal, elas são psicólogas clínicas ou psicólogos clínicos e que eles não fazem parte da comissão dos times. Eu sou a primeira. Acho que para entender, assim, acho como se fosse um médico clínico geral Isso e um mesmo. médico cardiologista, né? Isso mesmo. Então, por eu ter essa afinidade, e eu ser joaçabense e acompanhar o Joaçaba Futsal desde sempre também, eu disse, não, vou tentar entrar nessa área já por dentro de casa. Então, eu vim atrás de ti, a gente conversou, enfim, e comecei a trabalhar com a base. E os números começaram a vir. Tá, com quem que eu vou conversar para tirar as dúvidas da psicologia? E foi onde eu percebi, realmente, eu tive as provas daquilo que eu já suspeitava. No campo, sim, tem. E até depois do ano passado foi mais amplamente divulgado. Clubes fizeram mais contratações de psicólogo do esporte, psicólogo esportivo para a área. Mas no futsal, fazendo parte da comissão técnica, só o nosso querido Joaçaba, que tem a psicóloga do esporte atuando. Tanto na base, que hoje eu atuo com a base, quanto no principal com o adulto também. Karine, a gente, pelo menos uma visão minha, não sei também, até a gente estava conversando no off aqui antes, né? Talvez me corrija se a gente estiver errado, né? Mas talvez a imagem que a gente tenha quando existe um psicólogo trabalhando na equipe é só para
falar para eles se acalmarem. Ah, a torcida vai xingar você, só se acalme. Não é isso, né? Provavelmente não é só isso, né? Não. Então, assim, tem muita coisa envolvida. Então, explica como que é esse trabalho com os atletas, assim, seja da categoria de base, seja do adulto. O que tá por volta disso? Que não é só, calma, Nicolas, não brigue com a torcida lá no Amador. Isso foi bem específico. Ou você não Depois o dizer, Nicolas vamos, vai Nicolas. contar Não essa- vou. Ou você não dizer, vamos lá, Nicolas, vai a tua Só uma bola, chamada. defende, Nicolas. Não. Na verdade, a psicologia do esporte, pessoal, ela tem... O principal objetivo é proporcionar a saúde, né, do atleta, a saúde mental, emocional do atleta, mas também proporcionar o alto rendimento, tá? Como que isso vai chegar até ele? Olhando cada atleta como um mundo individual e, consequentemente, trabalhando o próprio ambiente onde ele está atuando. A gente costuma falar que o esporte em si ele já é um ambiente instável. Então, a gente precisa trazer um ambiente seguro para o atleta, né, Damasceno? Isso Já aí. falei algumas vezes, né? Então, vai ter torcida, vai ter familiares, vai ter expectativas, vai ter tudo que um atleta, cada um na sua especificidade, vai sentir, vai vivenciar. Então, cada um deles a gente tem que abordar conforme é necessário. Uma coisa muito importante para citar também é que a psicologia do esporte ela é formada por muitas outras áreas da psicologia também. Não é porque eu estou focando no ambiente esportivo que eu vou negligenciar algum aspecto de saúde mental do atleta, que precisa de um medicamento para ansiedade ou um psicodiagnóstico, enfim. Então, tudo a gente olha com muita cautela, muito cuidado. Como eu tenho a formação em administração, então eu também uso bastante informações da psicologia organizacional, então trabalho gestão de carreira com os atletas, principalmente na base. Eu falo para os meninos do 20, hoje vocês estão aqui, mas onde vocês querem estar daqui a um tempo? Então, qual pessoa vocês precisam se tornar para chegar lá, conforme vocês são, conforme a origem de vocês daqui em diante. A gente não deixa o passado para trás, mas a gente sempre está melhorando para eles, com base naquilo que eles foram, do que eles são hoje e o que eles têm de perspectiva para o futuro. E a gente teve alguns episódios aqui que a gente falou até com o Michel, com o Robinho, com o próprio Andrei também, e dessa questão humana do atleta, né? O atleta não é um robô, ele não vai lá na hora do jogo, desliga tudo e joga. É um ser humano, nós... Nicolas também tem empresa. Pô, se você não tá num dia legal, você não vai conseguir fazer teu trabalho legal, teu dia não vai render. O atleta é a mesma coisa. Claro que a gente tá falando de um atleta de alto rendimento e tal, mas são seres humanos, né? Sim, e eu me espelho muito também pela minha formação, eu sou psicóloga com a minha abordagem em terapia cognitivo-comportamental positiva, que vem da psicologia positiva também alguns conhecimentos. E como eu falei, eu me espelho também em muitos outros profissionais que já são do esporte, mas que atuam com o campo, para estar trazendo essa humanidade, esse humanismo para cada um dos atletas. Eles são pessoas acima de tudo. E eles precisam serem tratados como pessoas. Então, eu trago muita valorização pessoal, muito aspecto positivo da personalidade deles, muito engajamento, falo muito sobre engajamento, muito mais sobre engajamento do que a própria motivação. Eu não uso a palavra disciplina a todo momento, mas eu falo sobre emoções positivas, falo sobre relacionamentos positivos, falo sobre trabalho em equipe, que querendo ou não a gente aborda aspectos da disciplina que a gente sabe que é necessário, mas sempre de uma forma que eles não se sintam pressionados ao ponto de travar, né? Porque a gente sabe que as gerações não são as mesmas, então a gente pode ter um atleta aí de 28, 30, dá o exemplo mais no adulto, né? Atletas mais velhos jogando com atletas de 20, 21, que querendo ou não precisam se adaptar. Então falo muito sobre flexibilidade psicológica, falo muito sobre adaptações, para eles entenderem que tem coisas que a gente muda no ambiente a partir do momento que a gente muda em nós mesmos. Mas sempre de uma forma muito, eu não digo carinhosa ao extremo, mas afetiva. E essa questão da humanizar, né? Eu acho que também casa muito no sentido de que, assim, até ano passado, principalmente o adulto, e agora com o sub-20, grande maioria dos atletas estão longe da família, né? Muitos. Então isso pesa também muito, né? Porque você tá numa cidade, às vezes, bem diferente da sua, uma cultura totalmente diferente da sua. Então acho que também pesa bastante isso, né? Eu até tava conversando hoje sobre o Japa, né? O Japa, ele tá o quê? Uns 2 meses já O Japa aqui.
Então, assim, Totalmente em outra tá completamente... É, se a gente acha que o pessoal que vem lá do Ceará, que tem jogador... O Tocha, eu acho que é do Ceará, né? Se ele já tá longe da família, imagina o Japa, né? Que embora ele esteja se divertindo aí, né? A gente tava comentando que a gente vai sentir saudade dele, que ele vai sentir saudade da gente, mas imagina a saudade que ele tem da cultura dele, né? Eu atendo toda a base, Uhum. né? E o adulto já tem o Robin. Então, Uhum. conforme a necessidade do adulto, Daí você eu ajuda. eu acompanho, né? Vou em alguns treinos, os jogos, geralmente eu tô ali, né? Mas acompanho um atleta individual do adulto, que é o goleiro, o Bruno. Mas como eu sou a única na base, eu tô mais com os Mais meninos. focada na base. E como veio, justamente falando nesse primeiro momento eu me dispus a estar frequentando muito mais o 20, justamente por esses atletas que vêm de fora. A gente teve alguns da casa que ficaram, né, Eduardo? Então, tanto os da casa se adaptar, né, e proporcionar esse ambiente seguro para quem está vindo. E também para esses de fora entenderem como é Joaçaba. Brincando um pouquinho, né, teve sábado um jogo em casa. E um dos atletas estava um pouquinho mais frio e a gente aqui de camiseta, tranquilo. E um deles estava com blusa até manga comprida, capuz e tremendo. Por quê? Porque veio de fora, porque não é da realidade dele, Não enfim. tá 20 acostumado. graus já é, meu Deus. Já é muito frio, então a gente tem atletas que, como sempre, tem apelidos, né? Tem o Bahia, o Manaus, tem o Faim, que daí é sobrenome, que eles também vieram de outras regiões e precisam se adaptar aqui. E o que eles reclamam bastante é de morro, tá? Que a nossa cidade é privilegiada, ela tem um morro para cada O pessoa. cara já chega aquecido no treino. Muito, isso aqui, o morro abaixo Eu peguei é pra uma vez aquecer. os meninos descendo aqui o Flor da Serra pra ir lá no Santa Teresa. Pede, Acho que a descida é de menos, né? pede carona, daí se você não dá carona, fala que você não gosta Ó o dele. recado aí, ó. Ó o recado aí. Não Pega é indireto. todo dia que dá pra levar, né? Quando tá de bis, então, né? Entendedores entenderão, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora com o Damasceno. Conta um pouquinho pra gente, Damasceno. Tu iniciou no Joaçaba, nas escolinhas, tu veio de outra cidade. Conta um pouco. Lembrando que o Damasceno hoje é atleta nosso do Sub-20, né? Que vai disputar também Liga Nacional e outros campeonatos que a gente vai falar depois, mas conta um pouquinho da tua longa trajetória. Longa. Bom, eu nasci em Lages, mas bem pequenininho eu já vim pra cá. Aí logo meu pai me inscreveu na BB, acho que vocês conhecem. E dali foi passando uns anos, eu vi o projeto social no Instagram, né? Achei interessante e meu pai me levou lá também. Aí foi aí onde começou a jornada. Quantos anos mais ou menos, lembra? Que eu Você comecei, iniciou na BB ali, uns 8. 8 anos. Desde os 8 tá Desde os 8 chutando chutando a a bola pesada. E sempre teve esse apoio da família. Cara, é um sonho não só do meu pai quanto o meu. Que legal. E a gente tá buscando aí, né? Mas o apoio sempre tive em casa. E eles moram contigo aqui? Moro. Moram contigo aqui. E você faz faculdade, né? Eu também faço E faculdade. consegue conciliar de boa, assim, porque eu sei que esse ano provavelmente aumentou um pouco ali a questão de academia, aumentou um pouco a rotina ali de treinos, né? Esse ano até tá melhor. Como ano passado a gente treinava à noite, aí eu fazia tipo uma matéria só. Daí não ficava legal, sabe? Aí agora eu tô conseguindo pegar a grade cheia. Daí tá bem melhor, tem tempo também para estudar. Ano passado você jogava no nosso Sub-18, né? Isso. E a gente chegou o quê? Nas quartas? Nas quartas da Liga Foi a Catarinense. primeira vez, né, que a gente tava com uma equipe Sub-18, É. se eu não estou enganado. E acho que foi bons jogos, assim, que teve ano passado. Teve bons jogos, altos e baixos, né? É, normal, né? Podia ter chegado mais longe. E, Damasceno, conta pra nós, assim, você teve já um trabalho com a Karine, Longas conversas. longas conversas, iniciou já no passado. Uhum. Conta, assim, um pouquinho do que você, assim, como que eu posso dizer, assim, como que diferenciou, assim, tua mentalidade antes e depois de você iniciar? Porque às vezes a gente fala muito assim, tipo, antes da gente fazer um certo procedimento ou alguma coisa, a gente não imagina que precisava. E quando a gente faz, putz, como eu precisava disso, né? Como que foi esse primeiro contato e esse acompanhamento? Cada atleta tem tipo não é um problema, tem uma coisa a ser aperfeiçoada, a ser acertada, ajustada, né? Aí com a Karine, vamos supor, eu tô um pouco ansioso pro jogo. Eu vou lá,
falo com ela, a gente faz um trabalho para ir diminuindo isso. Claro, muitas vezes é de imediato o resultado, né? Mas tem atletas que têm um pouco mais de dificuldade, demora. Então, é isso aí. E tu sentiu que você consegue botar na prática o que você assim conversa, você consegue, claro que às vezes demora, depende de cada atleta, mas demora um pouco mais, um pouco menos, né? Mas você conseguiu ver esse resultado assim? Eu consegui ver, eu até falo com ela que são 2 marcos, né? A final do micro-regional, onde dava tudo errado, parece que estava tipo, despreparado para jogar, a bola batia em você e ia pro gol. E teve a final do regional que eu realmente me senti preparado para jogar uma final, sabe? E um detalhe, era um jogo muito difícil, era com o mesmo time que eles estavam jogando a final do micro-regional, que eles tinham ficado em segundo lugar. E ele estava muito bem, né? A performance dele veio crescendo, evoluindo. A gente teve trabalhos no coletivo, trabalhos no individual. E ele entrou e começou a movimentar o time e o gol dele abriu o placar. Ele estava com a cabeça boa, ele estava confiante, ele estava concentrado, ele estava tomando decisões, né? Porque a gente falava sempre sobre isso, tomada de decisão. E ele mudou, né, Damasceno? Eu já te dei parabéns várias vezes, mas eu quero te dar de novo. Tô buscando a melhor forma, né? E que nem ele comentou, quando você entra numa final, você acha que você tá bem pra entrar naquela final. Você entra, você faz um primeiro tempo péssimo e você vê que você não tá bem. Como melhorar ali no vestiário, ali no intervalo? Há o que fazer? Sim, já entrei em alguns momentos, né? Inclusive, teve jogos que teoricamente eram para ser mais fáceis e que a gente já trabalhava para eles estabilizar alguns movimentos, treinar a concentração, tomada de decisão. E quando vê que ou tá relaxando demais ou não tá se doando demais, então a gente eu tomo a iniciativa ou de vez em quando é a comissão que me chama e a gente ajusta, como é uma abordagem muito breve, eu preciso ser mais pontual. Então tem vezes que eu aumento o tom de voz para ser ouvida, mas sempre com a informação que chegue para todo mundo da mesma forma. Então, teve momentos que eu falei assim, ó, a gente já conversou sobre isso, vocês sabem o que vocês precisam fazer, vocês treinaram, então decidam por executar aquilo que vocês treinaram. Outros momentos que estão nervosos, então a gente trabalha mais a motivação, eu falo sempre engajamento, né? E já teve casos também de precisar com um atleta específico, recentemente aconteceu isso também, que o atleta destemperou dentro de quadra, então foi nesse momento do intervalo que eu usei uma técnica específica e no segundo tempo ele já voltou e já conseguiu atuar novamente. Então, muito vai pela demanda. E é muito aquela questão, né, Karine? A gente, peladeiro, né, Nicolas? A gente a gente vê, a gente tá jogando uma bolinha na segunda, no dia de semana, e a gente, pô, quando a gente vai, chuta, não dá certo, parece que é quando você vai querendo na tua mente que nada tá dando certo. Sim. Você chuta a Exatamente. bola passa por baixo das tuas pernas, enfim. Exato. E assim, claro que é uma alusão bem hipotética, mas eu acho que é bem por esse lado, que você acaba falando pra você mesmo, meu Deus, hoje o dia tá péssimo. E a Se gente você ficar desiste, com isso né? na cabeça, você vai... A gente aceita. Teu dia vai estar péssimo, teu dia vai ficando péssimo. Sabe o que é? Aproveitar para psicoeducá-los nesse momento. Consulta grátis. Consulta grátis. A psicologia ela é uma ciência, né? Então, tudo que eu faço é com técnicas científicas e com informações científicas. Então, essa ênfase que a gente dá nos momentos ruins também é uma programação neuronal. Então, eu sempre falo para eles de não tentar corrigir aquilo que não está dando certo. Porque o teu cérebro vai ficar, é ruim, é péssimo, não vai dar. Então, ele cria uma visão e uma amplitude só naquilo que está em foco, que é o ruim. Então, vocês precisam sempre focar no que vocês são bons, aprimorar aquilo que vocês têm de positivo, que assim o teu olhar vai ser mais positivo e você vai ver as oportunidades positivas, porque o que é de ruim não vai deixar de existir. É a forma como você vai ver E reage. e reage. Porque é primeiro pensamento, depois emoção e depois comportamento. Então, nesse momento que a gente coloca a emoção acima de tudo, o pensamento automaticamente vai para aquilo que é ruim também. Então, vamos colocar o pensamento na frente e desvinculando do que é ruim, trazendo porque é bom. Até eu tava pensando o seguinte,
a gente tá falando, às vezes muitas pessoas nunca tiveram contato nem com psicóloga, né? E a gente tem aquela imagem de psicóloga na clínica, no sofazinho e deu. Mas você não, né, Karine? Você, claro, você tem essa tua atuação, mas você atua muito no dia a dia, né? Você está nos treinos, você jogos, está lá correndo para lá e para cá. Então, conta como que funciona esse dia a dia teu, que não é assim aquele trabalho que a gente tem aquele conceito que a gente tem, que é aquele lá na clínica. Não, você está também no dia a dia junto com eles. Sim, a psicologia do esporte, ela está onde o atleta está, onde o time está. Então, é quadra, é academia, é onde precisa. Então, a gente vai acompanhando o dia a dia do atleta e acompanhando também a evolução deles, porque tudo que é falado no individual é sugerindo uma mudança, é provocando neles insights de uma mudança. Eles não são seres isolados, o que eles são fora de quadra, eles são dentro de quadra também. Então é na academia que eu tô vendo se eles estão realmente motivados, se eles estão disciplinados, é num treino físico que eu vejo se eles estão melhorando o processo de preparo deles, da ativação para dentro de quadra. Ano passado eu peguei no pé deles que no início dos nossos trabalhos eu contava no cronômetro o tempo que eles demoravam para começar a jogar, ou seja, os Nós falava bastante movimentos, sobre isso mesmo, os movimentos de dentro de quadra. Hoje eu não preciso mais fazer isso, porque hoje a gente já construiu esse repertório neles. Principalmente os da casa, a gente já vê uma grande mudança nisso. Alguns ainda que estão chegando, precisa pontuar, adaptar, enfim, mas é uma performance em crescimento, em evolução. Uma coisa da psicologia do esporte é que a performance é trabalhada desde a criança pequena, com atividades lúdicas. E foi o que eu precisei fazer ano passado. E fiz esse ano também com os atletas que já estão na casa dos 18, 19, 20 anos, porque eles não tiveram a psicologia do esporte, eles não tiveram a alta performance no hall de conhecimento deles. Então, o que eles teriam tempo, a criança que hoje eu estou trabalhando lá no 13, vai chegar na idade deles já com algo consolidado, eu tenho que trabalhar com muito mais rapidez. Então, por isso também eu estou muito dentro do ambiente deles, para ir no individual, conforme eu percebo cada coisinha em cada um. Aspectos de liderança, Damasceno, você é um ótimo líder, você é ouvido. Então, eu não vou deixar para falar quando ele estiver lá no consultório sozinho comigo. Eu vou pegar no momento dentro de quadra, que ele tá ali, veio dar um oi, veio conversar um pouquinho, eu já aproveito e já abordo algumas questões. Arruma na linha. Damasceno, esse ano a gente vai disputar a Liga Nacional Sub-20, né, que é a Talento Sub-20. Eu acho que é um marco muito legal, eu acho que é uma evolução muito grande, eu acho que é muito importante, na verdade, isso. E como que você imagina, assim, porque é um salto muito grande, né? Você estava ano passado um Sub-18, disputando uma Liga Catarinense, e agora simplesmente você vai jogar uma Liga Nacional, representando o Joaçaba pelo Sub-20. Como que você espera essa competição? A gente sabe que está num grupo aí pesado, mas eu acho que assim, a gente falou em muitos podcasts aqui com os profissionais do Joaçaba, nada melhor que você pegar os melhores para você melhorar. Então, assim, é claro, às vezes tem times com investimentos maiores, isso é normal, mas é com esses times que a gente acaba aprendendo, e eu acho que é importante também. Como que você vê essa questão de ter a Liga Nacional? Realmente é um salto grande você sair de uma liga catarinense, uma federação, para uma liga nacional, né, querendo ou não. Mas a expectativa é boa, porque a gente tem um elenco bom, um elenco bem qualificado. A gente procurou cada peça a dedo, né? E você conhece as outras equipes, assim, atletas que atuam em outras equipes? Lembrando que a gente tá, né, com Atlântico, Magnus e Sport Futuro, né? Isso. Bem tranquilo. O Grupo da Morte, eu já vi eles falarem. Eu procurei alguns jogos das outras equipes e tem jogadores de qualidade, como a gente já esperava, né? Mas dá para chegar. Legal. E o legal disso, de ter uma Liga Nacional Sub-20, é justamente as atenções voltarem para as categorias de base, né? Porque até então as categorias de base ficam muito interno no clube, né? Então o próprio clube divulga, enfim. Mas você tem um campeonato a nível nacional, né, Karine? Ele traz uma outra visão, né? Uma visão maior, assim, das pessoas que estão de fora, né? Que não é o Joaçaba, não existe Joaçaba só adulto, existe uma equipe por trás, um Sub-20 também, atletas que podem também estar disputando pelo adulto, então eu acho que é legal isso, né? Tem os dois lados, né? Que é como os outros veem e como nós nos vemos, né?
É importante para nós de Joaçaba consolidar tanto o nosso adulto, quando a gente tem uma base que vem dando suporte, que é um chamariz também, que pode ser o fomento para o próprio adulto. Para quem vê de fora, o objetivo de estar aqui em Joaçaba, a gente fala que a nossa comissão técnica lá da base, ela é bem completa. A gente não é grande, tá? Até porque a gente tem uma estrutura que o adulto também fornece para nós, que é fisioterapeuta, enfim, outros, a parte médica, enfim, que a gente usa também do adulto. Mas enquanto nós da comissão, a gente quer consolidar a base, não só por um projeto social, que foi o início de tudo, mas para garantir que os nossos atletas tenham condições, que eles não parem a partir do momento que acabou a fase da idade. O Eduardo foi Damasceno, Eduardo Torto, né? Foi um atleta que quando ele chegou, ele estava só com a visão de jogador, mas dentro da base, ele começou a ter o conhecimento já do que é o profissional, tendo um preparador físico de qualidade, tendo um técnico que tem uma preparação, uma formação técnica de qualidade. Quando aborda os aspectos psicológicos, emocionais, cognitivos, neurológicos, porque aí a minha formação dentro da psicologia do esporte eu também procuro trabalhar a cabeça para daí chegar no pé, né? Sempre falo para eles que o pé só faz o que a cabeça manda. Então, ele faz a faculdade de educação física dele e ele tem essa percepção de continuar no esporte. Quem sabe um dia ele não esteja fazendo parte da nossa comissão do adulto, né? Então, a base, ela tem esse objetivo de formação, de consolidação. E a gente já foi requisitados, né, por outros clubes para entender como nosso projeto funciona, porque ele foi visado. Os próprios pais da região e de fora da região, no dia que teve a peneira aqui em Joaçaba, veio muitos garotinhos pequenos, veio ônibus, veio van, por eles entenderem que esse movimento do esporte é legal, é importante, é formador e nós temos aqui, no interior de Santa Catarina. Então, base para mim E sabe que tem, não sei se você concorda comigo, né? Até falava bastante com o Vandré no passado. Quando ele chegou aqui, né? A própria imprensa intitulava ele como técnico que atua com jovens. Ele atuava no Sub-21 do Joinville, se eu não me engano. Ele falou, Thiago, mas eu não trabalho com base. Eu trabalho, porque para mim, ele fala, para mim, o Sub-21 já é adulto. E a gente pega o nosso time adulto hoje, tem quantos de mais de 25 anos? 2 ou 3? Exatamente. Então, assim, não tem tanta diferença. A gente fala adulto e sub-20 como se fosse né? Mas praticamente assim, quase que a mesma mentalidade, assim, tipo, a mesma, equipara-se as idades, né? É só as competições, basicamente, que são diferentes. Então, você enxerga dessa forma também, assim, como o sub-20, assim, claro, é uma formação também, Sim. mas não é assim, quando parece que a gente fala base é 14, 16, 13, né? 20, será que 20 é base? Mas claro, a gente tem essa denominação, mas é praticamente um adulto, né? Sim, eles são adultos jovens, né? Pelo ciclo vital que a psicologia traz, eles já são adultos jovens. Da mesma forma que tem jogadores no adulto, intitulado, né? Adulto, que também estão no adulto jovem, que são colegas de faculdade do Eduardo. Então, trabalhar essa mentalidade de ser adulto e planejamento de carreira, a gente vai fazer igual. E como tem atletas que estão no 15, no 16, que já estão com a cabeça lá da mesma mentalidade que o 20, depende muito. Não dá para dizer que base é colocar eles nesse aspecto de rebaixar, porque não é, não. Né? Não é, não. É um sistema de formação, claro, com certeza, até porque as cobranças não são tão intensas e não é a nossa forma de trabalho, tá? Enquanto comissão, a gente cobra sim, a gente é pontual sim, mas eu tenho orgulho de dizer com toda a emoção possível que o Andrei, o Cereja, o Vitor, o Samuel, a gente é dos humanos, sabe? Então, a gente senta, a gente conversa, na hora que precisa chamar atenção e propor disciplina, a gente faz mais pontual, a gente procura sempre estar no mesmo nível que eles, né, de tom de voz, de conversa, de diálogo, mas sempre com a postura da nossa função. Mas são seres humanos igual nós, então... E às vezes você vai querer também cobrar um jogador da
da base, do sub-12, sub-13, às vezes você acaba perdendo um jogador. Porque, Exato. eu não sei, eu também, eu fiz educação física, não terminei, mas eu fiz até a 6ª fase. E os professores, eles falavam bastante, principalmente em, acho que era ludicidade o nome da matéria, que a criança ela só quer brincar. Tipo, não tem como você propor um treinamento de alto rendimento para uma criança de 8, 9 anos, sendo que ela só quer ir correr e chutar bola, e às vezes você acaba querendo cobrar muito e ela desiste, porque aquilo lá tá sendo um negócio ruim para ela, não tá sendo uma diversão, ela não tá gostando daquilo. Até puxando um pouquinho a tua questão, você acha que tem essa cobrança muito de casa? Vem muito de casa essa cobrança, às vezes exagerada? Tem também. Tem dos professores, às vezes? Tem também. A gente tem todos os tipos no esporte, todos os tipos de perfis, né? Como na vida em geral. Então, a gente vai ter pais que vão viver os sonhos nos filhos de uma forma não saudável. A gente vai ter pais incentivadores, apoiadores, que vão estar, sim, trazendo coisas positivas para os filhos, como motivação, como condições de estar só jogando e não trabalhando. A gente vai ter pais de 12, 13 que vão brigar com os professores porque o filho não entrou no jogo. Já trabalhei com outras categorias também. O meu filho de 12 anos, ele joga basquete hoje. Ele está fazendo escolinha aqui também em Joaçaba. E tem cobrança, eles querem brincar, eles querem se divertir, aquilo que é proposto tem que ser algo saudável, tem que ser diferente Isso da pode idade. traumatizar a criança? Pode. E o esporte não é para agora, é para a vida. E um trauma agora, com 12 anos, vai fazer com que essa criança se torne um adulto que não queira nem ir para academia. E a saúde é um tema que a gente aborda muito dentro da psicologia do esporte. E eu abordo também dentro da clínica. Então, eu abordo esporte, trago para alguns pacientes clínicos a prática de exercício físico. Então, tem que ter esse cuidado com esse manejo de não causar traumas, porque traumas não é somente um acidente de carro, uma morte do ente querido, mas esses pequenos sofrimentos diários. E trauma ele pode acontecer em qualquer idade. Então, os nossos atletas do adulto também, adulto com 21, 24, 25, também não estão isentos de acontecer um trauma cotidiano. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o manejo que a gente faz e falar muito sobre flexibilidade psicológica. A gente está numa era digital onde as pessoas estão cada vez mais no seu próprio mundo. E é difícil a gente, no dia a dia, que não estudou psicologia, que não tem esse conhecimento psicológico, acessar o mundo dessas pessoas. Então, trabalhar uma comissão técnica com flexibilidade, trabalhar com humanidade, trabalhar os próprios atletas com flexibilidade entre eles mesmos. É difícil, mas tem que ser pontuado. Por isso que é bom acompanhar diariamente, como você falou. E essa cobrança de rede social? Tem muita. Era isso que eu ia falar. Cara, Inclusive para contratação. O atleta que mais posta os seus lances perfeitos, o gol, as assistências, enfim, ele está sendo visto por muitos olheiros, empresários, clubes, por pessoas envolvidas no meio esportivo. Então, um elogio, uma crítica, uma fase boa, uma fase ruim, a gente não tem tanto no futsal, porque o nosso mundo do futsal é um pouco menorzinho. Vamos ser bem realistas, não é tão valorizado, né? Mas no futebol, principalmente, você vai do céu ao inferno em um jogo, uma partida. Então, é prejudicial, sim. Já tem muitos estudos científicos trazendo o quanto que a rede social, essa vida com as tecnologias, está influenciando na saúde. E ainda o futsal, como o futsal é muito dinâmico, isso daí pode acontecer em questão de minutos, né? Exato. Você tá ganhando, de repente, né? Nós mesmo já tivemos várias situações dessa que você tá ganhando em 2 minutos de apagão, vira um jogo e perde. Exato. Então, acho que isso acontece, parece que no futsal acontece muito mais rápido do que, às vezes, no futebol de campo, por exemplo. É muito mais dinâmico, né? Muito Você mais pode dinâmico. fazer 3 gols e falhar e dar um contra-ataque, enfim. E daí se expande um pouco mais, porque o mundo do futsal, o ambiente, vamos falar do ambiente quadra, é muito próximo o torcedor do atleta. Então, se ali na hora o torcedor não conseguiu se expressar da forma que ele acha que tá certo, né?
na verdade dele, ele vai fazer na rede social, ele vai fazer no WhatsApp, ele vai fazer no Instagram ali, no E bate-papo do ainda mais numa individual. cidade pequena, né? Você Gente, teve o você jogo vai no no sábado, mercado, na segunda-feira você exatamente. encontra o atleta no mercado, você encontra o atleta almoçando no restaurante. E aí, cara, o que aconteceu? Aham. Teve um dia que ele tava no escritório, chegou um cliente assim, dele ano passado, né? O que deu que o time perdeu? Perdeu? O que você quer que eu fale? A gente sofreu mais gol do que a gente fez. Então... Sim. Mas é muito isso, a gente tem esse, Aham. ainda mais por ser uma cidade pequena, uma região pequena, pô, você tá no Aham. mercado, você encontra jogador, você encontra... Numa loja de roupa. Psicóloga, você tem que falar com fulano isso. Eu disse, então, Tá tudo bom. Tem que bem, tranquilizar Tá o cara bom. lá, porque não tá Tudo dando, bem, né? tudo bem. É. Mas por que você acha isso? Não vou perguntar, né? Porque se eu perguntar, Sim. daí eu não saio mais do mercado, né? Mas sim, eles dão opiniões, inclusive, de como a gente tem que atuar. Sim, Como a e gente rede tem que social abordar. Formou muitos especialistas, né? Não sei se vocês já perceberam quantos especialistas tem nas Vocês redes deviam isso, sociais. Vocês deviam Vocês deviam fazer aquilo, isso. Tinha que ter chutado assim, tinha que ter chutado daquele jeito. É muito fácil, né? Rede social, tá, mas e que formação que você tem? Ah, uma completamente Você acha que o diferente do atleta leva assunto. pode levar muito disso, uma cobrança em rede social, pode levar muito isso pra dentro de quadra? Mas existem muitos relatos, inclusive. Tem, não só na mídia, né? Mas atletas que foram entrevistados para estudos, para dissertação de mestrado, para tese de doutorado, falando que sim, que eles não se expressam, porque a gente tem que ser realista, né? O atleta, ele entra no modo de autodefesa muito diferente do sujeito comum na rua. O atleta, ele precisa se resguardar de algumas emoções, não transparecer outras, para atuar de uma forma que se adapte, que seja mais empoderada. Enfim, ainda tem uma certa cultura, que não é saudável, mas que executam, né? Que é o perfil ideal do atleta, aquele que não reclama, né? Vai além dos seus esforços. E daí ele já está se autocobrando. Qual que é a tendência dele quando vê uma cobrança externa? Se cobrar mais ainda. Sim. Aí é onde vem os distúrbios psicológicos. Aí tem ansiedade, tem depressão, tem níveis de ansiedade, níveis de depressão. Ele vai guardar tipos. só pra ele. Exato. E daí aí é interessante a psicologia entrar no contexto clínico com o atleta, né? Que tem muitos e inúmeros atletas que não é só vir de outra cidade e estar enfrentando os seus próprios monstros, que é a saudade de casa, adaptação de rotina, mas tem todas essas críticas disfuncionais, cobranças irracionais. Flexibilidade é complicado, pessoal. E até essas cobranças aí, quando é em rede social, talvez seja menos. Seja uma pressão menor do que é pessoalmente, né? Porque pessoalmente é um cara te xingando ali na arquibancada, o cara te xingando porque você errou um passe. E até eu acho que eu não comentei com o Thiago, lá dentro da quadra é muita pressão. Eu jogo os municipalzinho aí, né? Ou municipalzinho lá em Três Etilhas. Se precisar de psicóloga, Eu preciso. Permutinha, será? Permutinha, com certeza, em vídeo. E eu sei que lá, quando a gente entra, tem alguém que tem um problema pessoal com você, que você conhece no dia a dia, e essa pessoa vai ficar te corneteando o jogo inteiro, e você quer, sei lá, eu sou goleiro, quero fazer uma defesa e quero ir lá provocar. Já aconteceu quando eu tava falando com vocês, de eu ir provocar a torcida, porque eu peguei um pênalti, mas a torcida nem era do time que eu tava jogando contra. Foi de um jogo na fase de grupos que eles me provocaram, e na semifinal, peguei um pênalti, fui lá na frente e mandar ele ficar quieto. Então, assim, para isso, pro atleta profissional, isso prejudica também, né? claro, porque eles entraram na tua cabeça. Sim, eles entraram na minha cabeça. Entendeu? Depois a gente Ai, conversa a agenda aí da... Ficou triste, né? Não é sobre o que eles falam, é sobre como você se deixa ser afetado. E Eles você sabe- tocaram em um ponto em você Então, que é um ponto que precisa ser eu trabalhado. digo que eu sou duas pessoas. O Nicolas, que vocês vê no dia a dia, e o Nicolas atleta. Eu, como atleta, eu sou muito tóxico. Eu sou extremamente tóxico. Agora, como pessoa, se alguém chegar e falar teu trabalho é ruim, beleza, é a tua opinião, passa. Agora, se eu estiver jogando bola e Entra no alguém, modo- ô seu ruim, Ele entra já no era. modo- Eu entro no entra modo... Falcão. Lembra da época do Falcão? O Falcão Aham. xingava ele e ia cuspir na Aham. Falcão, Eu só, lembro disso, só o Falcão, se Falcão. você estiver assistindo, eu lembro disso. E não é legal, Falcão, Karine Falcão. entendeu?
Fica a dica. Então, esse seu modo tóxico, eu não vou te expor, mas depois te dou um cartãozinho, tá? Pra gente conversar. Não, brincadeiras à parte. É que tem muito disso. Que no esporte, a gente entra num modo de funcionamento de origem. Lá você extravasa. Então, lá o que você guardou, que tá no potinho, que tá acumulado, Eu acho tu que vai a extravasar. própria torcedor, eu acho que também... vive Claro que disso, porque, assim, extravasa. o cara trabalhou de segunda a sexta, Uhum. pô, se estressou, mas beleza. Ah. Chega no jogo sábado, é o árbitro, é o técnico. O cara solta, né? Eu lembro, logo após que acabou a pandemia, os primeiros jogos, assim, foi um inferno. Os caras xingavam até se duvidar o cara que tava vendendo a cerveja. É que eles estavam cansados de Ela ficar em casa, precisava né? extravasar pra Claro! vir o ambiente Sim, favorável pra isso. Sim. Ai, cara, parece que você viu minhas conversas. Por isso que a gente fala, o jogador é ser humano como a gente. E para vocês entenderem que é tudo isso que vocês estão falando, a gente tem que abordar. E às vezes um atleta que não tem essa parte tóxica do esporte, que releva, tudo bem. Não vai ser isso que a gente vai conversar com ele, vai ser outras coisas. Mas tem atleta que leva pro pessoal, porque tem um perfil mais rígido, que você precisa fazer com que ele entenda que não é sobre ele. O torcedor tá lá xingando para ele extravasar. E qual que é o ambiente seguro do torcedor? A quadra. Por que é a quadra? Porque lá ele não vai ter ninguém devolvendo para ele. Exatamente. Porque o jogador não Exatamente. vai devolvendo a mesma moeda, o Menos que juiz seja não Falcão. vai. Menos que seja Falcão, que tá aposentado, coitado. Por isso que a gente fala. Por isso que a gente Vai vir fala. jogar mesmo, então? A gente fala mal do cara, o cara vem aqui, faz gol na gente. Não tem o que fazer, né? Não, daí a gente vai dizer assim, fala, Tava a gente, certo. Tava certo não, você. a gente não tá falando da tua habilidade, né? A gente não tá falando da tua qualidade. Mas é isso, as pessoas, elas estão no... O esporte, ele é um ambiente instável, ele é um ambiente agressivo. Você precisa trabalhar a agressividade, porque é bom o atleta ter uma agressividade controlada, porque a agressividade faz com que ele tenha um impulso, uma vitalidade, que... Como eu falei, controlado é necessário, faz ele ser competitivo e faz querer vencer. Mas daí, né, tem os sujeitos tóxicos que pegam bola, fazem essas coisas aí, defendem o gol. São esses tipos de cara que exigem que tenha segurança no ginásio, tem que ter polícia, porque daí não tem jogo. Né? Meu Deus, me arrependi de ter Damasceno. contado essa história já. Falar um pouquinho com o Damasceno, indo nessa linha até da questão que você citou ali de agressividade da parte externa de torcida, por exemplo. Eu já tô te julgando, mas você aparentemente você é um cara mais tranquilão, assim. Mas provavelmente ano passado você deve ter pego jogos aí fora que tinha pressão de torcida. Você lembra de algum específico que, putz, aquele jogo lá foi difícil aguentar? Isso é comum, né, pra nós. Mas sempre tem um joguinho ou outro que o juiz escuta alguma coisa, manda alguém sair do ginásio, não sai, daí vem polícia, e acaba atrapalhando o jogo até, né? Que fica parando o jogo. Mas esse do torcedor vir falar com você é muito comum. Falar, entre aspas, né? Soltar o que ele tá sentindo ali. Como que é você no jogo, assim? O cara tá te xingando ali, você... Eu antes Carine ou eu depois Carine? Antes e depois. Antes Carine, eu escutava o extra quadra, né? O fora quadra, e querendo ou não, você fica ali, que nem o Nico se sentiu ali, querer mostrar o contrário, né? Mostrar que você acertou. E pós-Carine, você desliga o que tem fora da quadra. Legal. Foi o que eu senti. Uma dúvida até, puxando o que ele respondeu, Karine. Essa pressão extra-quadra, ele não pode também servir para, assim... Uma o cara tá motivação? Tem isso a ver? Tipo, ele pode se motivar com a crítica, ou o cara tem que ser muito equilibrado para se motivar com a crítica, assim? É arriscado. É arriscado porque o que está acontecendo? Pode ser sim uma motivação para algumas pessoas. Assim, né? Pode ser para algumas pessoas. Só que também tem o risco de eu falar para o atleta, escuta o que a torcida está falando e ele levar para o lado pessoal. E eu não quero que esse atleta ele absorva o que não é dele. Eu gosto muito dessa frase porque é a mais adaptável para o ambiente. Mas é muito arriscado de até que ponto que ele vai ouvir vai ser saudável. Até que ponto que ele vai ouvir realmente vai ser motivador.
motivacional. assim, ele quer mostrar o serviço dele, ele acaba se individualizando, não tocando a bola, querendo resolver Isso. tudo, né? E depende muito também do momento do jogo, né? Isso, do dia do atleta. Tem várias nuances para chegar no jogo e ele desempenhar aquilo que ele treinou tanto tempo. Porque eles têm o treino deles, que eles fazem para melhora enquanto equipe. E como todo time, todo elenco, eles estudam o adversário e algumas, né, abordagens específicas. Eu digo abordagem para tudo, né? Mas alguns lances, né? Enfim, para eles executarem com aquela equipe. Então, é importante que eles foquem neles, né? Que eles sabem o limite deles. Eu trabalho autoconhecimento principalmente, porque é isso que eles vão levar para todo o ambiente. Tem torcidas que a gente passou na final da micro, né? Da micro regional ali em Catanduvas, que foi? Que a gente tava com um time aqui da região também e tava com o feminino em quadra. E o feminino fez a parte da torcida tóxica. E era atrás do nosso goleiro, xingando, falando horrores. Então eu fui atrás do goleiro, daí eu falava, você tá me escutando, é a minha voz que tá aqui, você tá seguro, faz o que você treina. Então, algumas vezes fui atrás do Damasceno lá e falei, calma, fica tranquilo, você tá aqui para fazer o que você treinou, não, sabe? É focar neles e fazer o melhor pelo time deles. Porque é muito arriscado deixar eles ouvirem o externo e eles processarem como algo positivo. Não, foca ali no que precisa ser feito. A gente treina a tomar decisão sobre isso, então vamos continuar nesse viés. E a torcida não xingou você também? A hora que eles viram? Sempre. Tanto que a final que a gente teve da regional, eu já me preparei. Seguranças, né? Eu tenho bons segurança. Eu cheguei lá para eles e falei assim, ó, sabendo que ia ter esse cenário, né? Já preparei eles muito bem, a gente veio trabalhando para essa etapa. E eu cheguei no vestiário no primeiro momento e falei, ó, hoje trabalhei com vocês até aqui, agora em diante eu vou ser só torcedora. Que daí eu fiquei junto com os pais lá na arquibancada, a gente fez o trabalho de engajar, que na verdade também foi uma estratégia, tá, pessoal? Eu fui para arquibancada para motivá-los extra-quadra, porque eu sabia que ia ter uma torcida ferrenha do outro E lado. foi torcedora tóxica ou não? O que você entende por tóxica? A torcida que ficou atrás do gol ali, naquele gênero. Não xinguei eles. Isso conta como não ser tóxica? Não, o time rival ali. Não xinguei ninguém. Eu só então não motivei conta, os né? nossos mesmo. Então não conta. Mas aquela coisa de não parar quieta, né? Pulando. Quem vê a Karine nos jogos já conhece. Eu vou atrás conforme eles movimentam em quadra, eu vou. Conforme eu vejo que tá uma pressão um pouco de um lado. Teve um jogo também que a gente teve no final do 15, né? Ano passado, que eu sentia que eles precisavam de uma figura, uma técnica que eu usei. Eles precisavam ver que o goleiro era menor que o gol. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás do outro gol e eles não viam mais o goleiro como aquele monstro que estava na frente do gol. Eles viram a minha... Eu não falei nada. Eu não falava nada pro goleiro, porque a gente não é antiético, jamais vou fazer isso. Mas eles me viram e eles se sentiram mais seguros. Então, eles começaram a fazer gol e gol. Legal. Vamos se encaminhando para o finalzinho. Já Isso aí. o nosso papo. Rendeu, né? Só finalizando, Damasceno, tua posição é? Jogo de ala e De ala e fixo. Tu tem alguma referência de atleta que você se espelha, tanto extra quadra ou fora de quadra também? Dentro de quadra. Extra quadra e fora não, né? Extra e dentro, né? Tá louco, desculpa aí, pessoal. É que ele já tá encerrando. Eu gosto de citar o Rodrigo do Magnus, o Valdim do Fortaleza. Eterno Valdim. E o Julião, né? Não pode ficar de fora. Esses aí, como na gíria do futsal, tudo nego velho de bola, né? Que legal. Essa é a minha referência. E Karine, pra gente finalizar também, eu não sei se eu que percebi, mas eu comecei a ver muitas matérias de psicólogo. Eu até te mandava às vezes no Instagram lá. Eu vi uma matéria do Richarlison, do Tottenham lá, falando da psicóloga. Acho que era a psicóloga da seleção brasileira, se eu não me engano. Alguma coisa do Flamengo também que falou. Não sei se eu percebi agora ou se começou esse início de
realmente mostrar esse trabalho humano e que tem esse trabalho por trás, né? Sim. E daí você tem referências também. Muitas. Até eu faço supervisão com algumas profissionais. Aqui foi mais amplamente divulgada a Emily Gonçalves, do Fluminense. Gosto muito também do trabalho da Michele Maris, que é a psicóloga que atua com atletas paralímpicos. Gosto da Michele Rios, que é do Atlético Paranaense. Gosto da Carol, que é do Flamengo. Gosto muito e hoje se tornou uma amiga muito próxima, a Josi, que ela trabalhou no Figueirense, no Avaí, ela trabalhou na Nação, no Joinville, e há um pouco mais de um mês ela foi convidada para ir para o Goiás. Então, ela saiu aqui de Santa Catarina e hoje está atuando lá no Goiás. São vínculos que a gente constrói. A minha segunda formação agora é em andamento na psicologia do esporte, porque a primeira pós-graduação que eu fiz foi muito boa, muito prazerosa, mas eu gosto de trocar experiências, então eu estou fazendo agora com o professor João Ricardo Kozak, que ele foi o primeiro psicólogo do esporte aqui no Brasil, ele trouxe esse conhecimento de fora, então a gente troca muitas figurinhas, a gente já também tem um vínculo legal. Eu trouxe essa psicologia mais humanizada aqui pro ambiente do futsal, então isso também é algo que nos aproxima muito entre nós psicólogos. E a gente tá aí, a gente tá galgariando o nosso espaço, né? Porque o futebol tem algumas referências e tá aumentando mais agora, porque do ano passado para cá, como você falou, foi mais necessitado. Mas a gente tem muito chão. A gente tem muito chão para andar. Isso aí. Porque realmente, como o Thiago falou, é recente, né? Eu acompanho o futebol, mas eu não via isso sobre psicologia no esporte. Como eu falei, fiz educação física e também não era falado muito disso. Então, eu acho que se popularizou bastante por causa do Richarlison, né? Que é um jogador a nível mundial e estava numa má fase, fez esse tratamento, ele falou que ia fazer o tratamento, né? As consultas, não sei como fala, e ele voltou já fazendo gol, já mostrando que estava bem esportivamente. Porque é a cabeça que manda em tudo, né? O pé só faz o que a cabeça manda. É o cérebro que faz o papel pesado, né? Ainda rola muito preconceito do atleta, né? Em procurar um psicólogo. Sim, e eu acho que não só da atleta, né? Não, Acho da que hoje, população geral. Um psicólogo. Ih, Tá louco, tá depressão. meio louco, tá fora da casinha. Mas teve isso também, né, Damasceno, quando eu comecei no ano passado ali com os atletas, primeiro foi trabalho com a equipe até eles entenderem que sim, que surtia efeito. Daí a gente começou a ter as conversas no individual, as procuras no individual. Psicologia não é pra louco, gente. Psicologia é pra gente ficar bem, Sim. né? É um ajuste. E quem faz nunca se arrepende, né? Não, Eu, nunca particularmente, nunca fiz. Eu acho que eu fiz quando criança. Mas minha esposa já fez. Todo mundo que faz, assim, nunca vi falar assim, não fez bem pra mim. Exato. E aproveitando só para encerrar, então, né, a minha participação, enfim. Hoje eu tenho empresa, que é a Constância Psicologia, né, e Alta Performance. Trabalho com a clínica e com o esporte nisso. E hoje eu já estou com 2 estagiários trabalhando comigo justamente para a gente disseminar. Porque não é uma hegemonia, a gente precisa trazer profissionais para ocupar o nosso espaço de saúde, porque todos os clubes são empresas, Sim. né? Todos os clubes, eles têm os funcionários que são os atletas. Então, precisa sim ser tratado como um ambiente de saúde, tem que olhar a saúde do atleta. Então, quanto mais tivermos atuando, mais seremos reconhecidos. Show de bola. Parceiro, fechamos o caixa, então? Fechamos. Então, eu agradeço nossos convidados, ao Paulo Inovale, que cede para nós aqui a sala, Nix Filmes, que agora tem participação especial nos podcasts. Multifunções. Multifunções, o cara é filmmaker, goleiro, Depois me dá o cartãozinho daí, né? Faz a pergunta? Tá Vai dar bem. pra fazer Muito pergunta. obrigado, tá? E aguardamos nos próximos episódios aí. Valeu, gente. Obrigadão, até mais. Tchau. Deixa eu só mandar um recado. Autoriza o árbitro. Bola, começa o jogo. Dudu Joaçaba. Tocando atrás do